Olá pessoal, tudo bem? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a defesa da missão e da autoridade de Cristo aqui, tá certo? Começamos esse estudo, hoje é o terceiro da série e eu quero que você aprenda de uma forma simples, leve, mas de uma forma eficaz também. Sejam bem-vindos aqui ao canal Culto Racional, canal que tem como objetivo sempre trazer mensagens e estudos para edificação da sua vida. Um abraço a quem nos acompanha aí do Facebook e você que nos acompanha também aí do Instagram, tá certo? Vamos lá. Estamos falando sobre o embate que Cristo tinha ali com os judeus, com aqueles que sempre o perseguiam e queriam pegar Jesus aí em alguma fraqueza, em algum erro, tá certo? Bom, falávamos então sobre ontem, né, dando continuidade, eu oriento você que está chegando agora, voltar aí 2 vídeos, pega do início que eu tenho certeza que vai te edificar muito, tá? Então, Jesus estava explicando para os religiosos ali da época que estavam questionando quem ele era. Quem és tu? Né? Quem és tu? Jesus atraía multidões e ele ensinava coisas que conflitavam com as práticas religiosas daquele tempo. E quem és tu? Aí Jesus falou, quando vocês me levantarem, estou fazendo aqui, recapitulando, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ou seja, na crucificação, vocês vão saber quem eu sou. Tá? Vocês vão saber que eu sou, melhor falando aqui, né? E que eu faço as coisas que o meu Pai falou. E ele disse, e aquele que me enviou está comigo, né? Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus estava explicando para eles, e dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, versículo 31, dando continuidade então. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então vamos aprender aqui. Olha só. Não é só você escutar, que nem eu estou pregando aqui, você está escutando. Se você permanecer na minha palavra, o que é permanecer na palavra? No ensinamento. Não adianta Deus ensinar algo para você, se na hora que você é tentado, na hora que o sistema desse mundo lhe paga uma sugestão, você cai. Então, você aprendeu só para ganhar conhecimento, mas não praticou. Aí você vai querer dizer que pelo fato de você ter aprendido algumas linguagens evangélicas ou alguns textos, que você vai querer dizer que é cristão, você vai querer dizer que é seguidor, você vai querer dizer que é discípulo. Não, por que ele diz aqui verdadeiramente, sois verdadeiramente meus discípulos? O discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra. O que sai da palavra, a gente pode escutar, a gente pode até ter conhecimento. Né? A gente pode ter conhecimentos aí, não tem problema nenhum você estudar, aprender outras coisas, ok, mas o que permanece para mim, a última palavra é a de Deus. Na hora de agir, na hora do comportamento, é a palavra de Deus. É disso que ele está dizendo, é disso que ele está falando. Então eu vou repetir para você. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Tinha aqueles que não criam, que sempre estavam rejeitando, sempre estavam debochando, sempre estavam ali colocando dúvidas, questionando, mas tinham aqueles que criam. Então ele disse assim, se vós permanecerdes na minha palavra, né, sois verdadeiramente meus discípulos. Então qual é o critério para ser um discípulo verdadeiro? É permanecer na palavra. Agora, por favor, deixa eu explicar isso aqui, né? É interessante explicar. Permanecer na palavra não é que você tem que ficar com a Bíblia debaixo do braço gritando para todo mundo. Ou ficar aí afrontando as pessoas porque você está descobrindo aí o evangelho, os textos, e você ficar condenando as pessoas. Dizendo aí que conhece a verdade. Não é isso, não é disso que trata aqui. É porque na hora que nós recebemos conselhos, investidas, sugestões, são palavras de alguém, são palavras de um sistema que a gente vive, de uma sociedade que a gente vive, de bandeiras que são levantadas aí, que trazem suas filosofias, seus estilos de vida.
Então aí é que entra, eu vou permanecer no estilo de vida, eu vou permanecer aí nas filosofias que são me colocadas, ou eu vou permanecer na palavra? Então é por isso que ele fala, se vós permanecerdes na palavra. Você vê que não é no sistema religioso, é na palavra. Você vê que Jesus vai sempre falando da palavra. Ele não fala de costumes, usos e costumes, ele está falando da palavra, né? Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê como tem uma sequência? Você tem que permanecer na palavra. Aí você vai conhecer a verdade. E essa verdade vai abrir os teus olhos. Ela te liberta de tudo aquilo que você acreditava como verdade, mas era um embuste, era uma ilusão, com forma de piedade, com forma de reino de Deus, mas não era. Você entende? Com forma de coisa boa, mas era ruim. Te deixava preso ali. Mas você tem que compreender esse princípio, né? Se vós permanecerdes na palavra, aí vocês vão ser verdadeiramente discípulos. Daí vocês conhecerão a verdade. Tá aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que adianta eu falar aqui da verdade, porque eu estou pregando aqui o que foi realmente, o que aconteceu ali, o texto, estou pregando, fazendo uma pregação expositiva para você, expositiva. E aí, que adianta eu fazer uma pregação para você da verdade, como era, tudo certinho, se você não permanece no que está escrito? Você logo esquece, você muitas das vezes, ou a pessoa muitas das vezes não acata, e ela prefere viver na tradição. Lembra que para muitas pessoas as tradições, né, da família, da cultura religiosa dela são mais importantes do que o que Jesus disse? Ah, mas é que eu aprendi assim. Pô, então aprende certo. Como é que eu falo o nome? Se permita conhecer isso aqui, de fato e de verdade. Se permita quebrar um pouco da religiosidade, quebrar um pouco não, quebra a religiosidade, quebra essa coisa tradicional. Abre a tua visão e fala, Deus, me ensina. Se eu estou equivocado, me abre os olhos. E aí ele vai fazer isso. Mas ele fala isso aí, conhecereis a verdade vos libertará. E aí eles dão uma resposta para Jesus. Versículo 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tipo assim, vocês estão presos, vocês estão escravos. E aí eles lá logo falam, somos descendência de Abraão. Olha aí o embate. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá vendo de onde surge as palavras que as pessoas isolam? As pessoas só falam assim, ó, se o filho vos libertar, escrito, se o filho vos libertar, sereis livres. Tá, mas cadê o contexto disso aqui que ele diz? Por que ele falou isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito lá. Sim, você está citando um versículo que você isola, mas cadê o contexto? Por que Cristo falou isso? Para quem que ele disse isso? Por que ele falou isso? É assim que lê a Bíblia. Você tem que compreender. Você tem que compreender aqui. As pessoas preocupadas com a religiosidade, você vê, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, tipo, nós somos da origem, do pai da fé. Nós não somos escravos de ninguém. Por que você está dizendo isso? Né? Sereis livres. E aí Jesus fala, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então você verifica que eles estão preocupados com tradições religiosas e Jesus falando de algo muito sério. Jesus falando de algo que estava realmente condenando a alma deles. Porque eles olham muita coisa, a coisa terrena. Nós não somos escravos de ninguém. Jesus está falando do espiritual sempre. Percebe como Jesus traz o espiritual e o homem e as religiões sempre traz o físico ali, o material, o terreno. Jesus traz reino do céu e o homem traz o terreno.
Nós somos filhos de Abraão, descendência de Abraão, não somos escravos de ninguém. Por que você está dizendo que nós seremos livres? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse é o problema do pecado. O problema do pecado não é a gente, o cara é super santo, se acha melhor que os outros. Esse não é o ponto. O ponto é que quando a pessoa vive no pecado ou comete pecado, ela é escravo dele. Se torna escravo. Aí ele fala, o escravo não fica na casa. Não fica sempre na casa. O filho fica para sempre. Está falando dele. Aí ele fala assim, pois se o filho vos libertar, vamos dizer assim, tem uma casa, naquele tempo tinha muito isso, né? E tem os escravos, né? Se o filho, que é o filho que fica na casa, que é o dono da casa, que é o dono de tudo, o herdeiro de tudo, o filho é herdeiro, ele liberta aquele escravo, o escravo está livre, porque quem foi que libertou ele? O filho, o que é herdeiro de tudo. Então ele está fazendo aí mostrando de uma maneira figurada, dando exemplo figurado, para a gente entender que o mundo, as pessoas estão na escravidão do pecado. Mas quem é o filho que é herdeiro de todas as coisas? O Senhor Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o filho. E se ele liberta, está libertado, está livre. Jesus falando de coisas profundas e espirituais. Entende? Mas o embate não termina não. O embate continua, Jesus continua falando. Amanhã, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo, fala com mais pessoas, traz elas para esse estudo, que vai com certeza edificar a vida delas e abrir os olhos delas para muitas coisas, tá bom? Deixa o seu like, importante, eu vou sempre pedir, olha, quem diria eu pedir, né? Like, pedir essas coisas que, de verdade, mas a plataforma entende, e como o meu objetivo é espalhar, eu gostaria de espalhar esse vídeo, queria que a plataforma espalhasse, ajudasse a impulsionar esses vídeos para muito mais pessoas. Fortalece o canal, se inscreve lá, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e amanhã a gente volta.